Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Essa semana ela foi aberta com a celebração da festa da Santíssima Trindade. Aprofundamos nesta celebração esse mistério do nosso Deus, que é uma comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade de amor. E nós fomos inseridos nesta vida da Trindade. Pelo nosso batismo, nós fomos inseridos na vida da Trindade, recebemos a vida da Trindade em nós. E é uma coisa muito interessante porque Jesus Cristo diz que Ele é a videira, que nós, os discípulos, são ramos dessa videira e que elas devem produzir os frutos. Uma imagem que os padres da igreja sempre adotaram para falar do batismo é uma imagem que vem do mundo da agricultura, que é a imagem de fazer um enxerto, não é? Quando a gente faz um enxerto, agora me perdoe aí os que entendem da agricultura, da botânica, deixa passar e pega a imagem, não é? Se você pega, por exemplo, um tronco de limoeiro, o tronco do limoeiro, e enxerta nele ramos de laranja, o que é que vai acontecer? O que vai ser produzido não vão ser limões, serão laranjas. Então, eu e você fomos inseridos no mistério da Santíssima Trindade a partir de Jesus Cristo, que é uma das pessoas da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, não é? Pelo batismo somos inseridos no seu corpo. O que é que acontece? Nós somos ramos, como digamos assim, ramos de laranjeiras, enxertados no limoeiro. O fruto que vai ser não vai ser limão, vai ser laranja. Mas a seiva é do tronco. Assim, a seiva, a vida, é a vida da Santíssima Trindade passando por cada um de nós, mas os frutos são humanos, são frutos nossos. Portanto, a vida da graça, a graça passa por cada uma e cada um de nós e nós vamos produzir os frutos de acordo com essa graça de Deus em nós. Mas a nossa humanidade fica preservada, a nossa humanidade fica conservada, porém ela é levada à nossa natureza ao máximo da sua possibilidade, como vão dizer os teólogos do tempo medieval, vai dizer que a graça supõe a natureza humana, porém ao mesmo tempo essa graça eleva e aperfeiçoa a natureza humana. Nós passamos a produzir frutos de acordo com as nossas qualidades, com o nosso jeito de ser humano, com o estado de vida que a gente tem. Porém, é a vida da graça passando por cada uma e por cada um de nós. Então, daquela celebração de domingo da Santíssima Trindade, a gente chega a uma celebração de amanhã. Então, da comunhão da Trindade, Deus que é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, chegamos na festa de amanhã, que é a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Entramos nessa que é a comunhão eucarística. Mas nós não podemos pensar na comunhão eucarística sem pensar também na comunhão eclesial. Santo Agostinho, muitas vezes, quando ele falava do mistério da Eucaristia, quando ele pregava sobre a Eucaristia, ele dizia muitas vezes para os cristãos de Hipona: transforma-te naquilo que tu és. Ou seja, corpo de Cristo. Você recebia o corpo de Cristo, ele dizia: transforma-te, não na comunhão, mas na pregação, né? Transforma-te naquilo que és. Tu és corpo de Cristo, entras em comunhão com esse corpo, então te transforma nisso que tu és, corpo de Cristo. E aí é muito bonito olhar para a oração eucarística. A oração eucarística tem 2 movimentos de súplica do Espírito Santo. A gente coloca sobre o altar na hora da preparação das ofertas o pão e o vinho, fruto da terra, do trabalho humano, fruto da videira. Se evoca o Espírito Santo sobre o pão e o vinho para que eles se transformem no corpo e no sangue de Jesus. Ao mesmo tempo, uma segunda invocação do Espírito Santo. Essa invocação do Espírito Santo, em termos teológicos, usa uma palavra muito bonita, chama-se epiclese. Essa segunda invocação do Espírito Santo é sobre nós, que vamos comungar o corpo e o sangue de Cristo, para que nós sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Portanto, a festa de amanhã, a festa do corpo e sangue de Cristo, é uma festa que é uma festa eclesial. Portanto, da comunhão da Trindade entramos na comunhão pela
entramos na comunhão da igreja, porque o batismo nos faz integrantes deste povo, e entramos também na comunhão eucarística. Agora aqui vale aquilo que eu dizia para você, assim como quando nós somos batizados, somos enxertados na Trindade e a nossa individualidade não é aniquilada, porque eu disse, né, se eu tenho um tronco de limão, ponho um ramo de laranja, o que vai ter é laranja. Mas se eu tenho um pé de jurubeba, pego o tronco da jurubeba e faço um enxerto com ramos de geló, eu vou ter giló, ou se eu ponho ali um ramo de berinjela, eu vou ter berinjela, não vai ser o fruto da jurubeba selvagem, não é? O fruto vai ser de acordo com o ramo. Portanto, a individualidade que é enxertada no ramo, a nossa individualidade não é aniquilada na medida que nós somos integrados na comunhão trinitária, nem é aniquilada quando nós entramos na comunhão da igreja. E essa é a beleza, porque na Santíssima Trindade existe a unidade e a diferença. Assim também no corpo de Cristo tem que ter essa unidade e a diferença, preservar as diferenças e criar a harmonia, a unidade na diversidade. E aí os padres da igreja têm um catecismo muito antigo, que é do segundo século, chamada Didaqué, a doutrina dos 12 apóstolos. Há um momento em que se faz uma oração que justamente se bendiz a Deus pela graça do pão eucarístico, e diz assim, como este pão um dia foi semente semeada sobre os nossos montes, assim, Senhor, reúne na unidade da tua igreja todos os teus filhos. Ou seja, o simbolismo do pão da Eucaristia, né, fala de vários grãos, narra para nós a história de grãos que foram semeados na terra e se transformaram. Não é? Uma semente, ela, em relação a uma planta que nasce, ela é muito menor, mas veja só a possibilidade que tem a semente de trazer dentro dela uma planta. A planta é uma surpresa em relação a uma semente. Pensa numa sementezinha de cacau pequenininha, depois pensa num cacaueiro, pensa numa jaqueira, aquela semente de jaca pequenininha, e a jaqueira, aquela árvore imensa. Olha a explosão, não é, de diferença que tem, de transformação. Guardemos bem isso. E depois a gente vê o símbolo da semente do trigo, não é, que foi plantada na terra, germinou e depois foi recolhida nos celeiros e foi triturada, se tornou farinha, depois empastada e se tornou um pão. Os vários grãos triturados, amassados, transformados e transformam-se num único pão. O pão, portanto, o pão que é o pão da Eucaristia, ele é uma metáfora dessa unidade na diversidade. Nós que éramos dispersos e quando nos reunimos para celebrar a missa, cada um vem do seu canto. Vai ter um canto bonito, que em grandes solenidades a gente gosta muito de cantar no Brasil, não é? Reunido em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. E aí vai dizendo, né, das nossas baixadas e nossas favelas, nós iremos a ti, das nossas fábricas e nossas oficinas, nós iremos a ti, Igreja Santa, Templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos. E aí continua o canto, mas para dizer, cada um vem do seu canto e se reúne, forma uma assembleia. A palavra igreja quer dizer isso, assembleia, convocação, reunião. É um povo reunido. E o pão, o que é? Senão a reunião dos grãos triturados, transformados em farinha, depois ajuntados de novo pela mão de quem faz o pão e colocado no forno. Assim, o pão da Eucaristia é uma imagem, não é? Dessa vida de unidade. Durante o tempo da Páscoa nós cantamos tanto isso, né? E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Esse pão esconde a unidade da igreja, a comunhão da igreja, mas esse pão também esconde a ressurreição de quem comunga esse pão. A vida nova de quem se alimenta com o corpo e com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é ressurreição e vida. E Jesus diz, não é? Quem come deste pão não morrerá. Capítulo 6 do Evangelho de João.
E assim, pensando nessa realidade eucarística de quem come desse pão tem a vida eterna, vamos olhar para o Evangelho de hoje. O Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos de 18 a 27. Estamos naquele contexto das muitas dificuldades que Jesus agora está tendo, porque ele fez aquele gesto forte de expulsar os vendedores do templo, e não de qualquer lugar do templo, mas de uma área que era destinada aos povos estrangeiros, aos pagãos. Já disse a você que o templo tinha uma área que era chamada Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote. O santo, onde entravam somente os sacerdotes. Os levitas ficavam ali por perto. Depois passava, tinha um outro hall onde ficavam só os homens. Depois vinha um hall das mulheres. E depois um outro vão onde poderiam entrar os pagãos até um certo limite, gente estrangeira. Quem não pertencia a Israel, e pertencer a Israel significa ser filho de uma hebreia, ter esse sangue, né, ter sido gerado no ventre de uma hebreia, não era só nascer naquela terra, isso não dava garantia nenhuma. O fato era ser filho de um ventre hebreu. A cidadania vinha pelo ventre, vem até hoje para eles pelo ventre. Portanto, aquele lugar do templo era um lugar onde falava da capacidade da religião de Israel de dialogar com outros povos, de acolher outros povos. Eles tinham feito daquele lugar, que era um espaço de abertura, agora um lugar de comércio, onde só se está pensando em dinheiro e desprezar uma possibilidade que a religião tinha de criar harmonia para pensar apenas em fazer mercado. Esse é o fato, né? Jesus expulsou essas pessoas dali, disse: a casa do meu pai tem que ser casa de oração. Por conta desse gesto de Jesus, nós já vimos, vieram até Jesus as autoridades, membros do Sinédrio, que era a Corte Suprema, vieram os teólogos, os legistas, os escribas. Vimos ontem que vieram também até Jesus os chamados fariseus, que eram os controladores das sinagogas, e vieram também os herodianos, que eram partidários de Herodes, e colocaram para Jesus. Os primeiros falaram lá da questão do templo, não é porque ele fez aquilo, e Jesus contrapôs com o batismo de João Batista. Se eles dissessem de onde tinha vindo o batismo de João, ele explicaria. Ontem vimos que vieram com Jesus para fazer uma pergunta sobre imposto, com uma estratégia de jogar a multidão contra Jesus ou de jogar as autoridades romanas contra Jesus. Jesus se saiu dessa armadilha. Hoje vêm outras pessoas com questões teológicas muito sutis. E os que vêm ao encontro de Jesus hoje são pessoas do grupo dos saduceus. Não sei se você lembra nos últimos dias, quando nós lemos o capítulo 23 dos Atos dos Apóstolos, Paulo tem uma oportunidade em que ele estava numa discussão onde tinha saduceus e fariseus. E aí ele disse que ele estava ali sendo levado a julgamento justamente por causa da fé, da esperança de Israel, por causa da ressurreição de Jesus. Quando ele falou ressurreição, os fariseus ficaram com os ouvidos abertos, achando que ele podia dizer uma coisa certa e correta. Os saduceus começaram a entrar, que coisa de ressurreição, começaram a discutir entre eles e Paulo aproveitou para seguir a sua estrada. Esses saduceus, além desse fato de não acreditar na ressurreição, é preciso juntar, eles eram os controladores do culto no templo, era o partido dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes, a parte dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Um outro dado é que a Bíblia, eles consideravam textos escritos, inspirados por Deus, apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. Livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Levítico, o livro dos Números e o livro de Deuteronômio. Agora eles chegam para Jesus com uma questão, com uma filigrana da lei. Eles dizem assim: mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Essa é a chamada lei do levirato. Levir, em latim, significa cunhado. Então, é a lei do levirato, é a lei do cunhado. Um irmão morre, então tem que casa com a cunhada para gerar filhos. E se esse não vier filho daí,
se aquele faltasse, ou melhor, nascendo um filho, esse filho não é filho daquele que está no momento que se uniu com aquela viúva, mas o filho vai ser dado com o nome do irmão que morreu. Isso a gente encontra no livro do Deuteronômio, no capítulo 25, versículos de 5 a 10, vocês podem ler. E tinha um ritual muito complexo. Se um irmão se recusasse a assumir o seu papel, a cunhada ia lá, desatava as correias da sandália dele, cuspia no rosto dele. É por isso que João Batista vai dizer assim: eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele fazendo um eco a essa lei aqui do levirato, mostrando que Jesus seria o verdadeiro esposo. Há também uma outra cena, né, na Bíblia, né, no capítulo 38 do Gênesis, um certo Onã que deveria ter casado com a viúva, e ele, em vez de ter o ato conjugal como devido, ele não fazia daquela forma. Daí tem até a palavra em língua portuguesa, onanismo, etc., que se refaz a essa figura deste Onã. Portanto, era uma lei que existia nos tempos passados. Eles contam a história dessa mulher que se casou com um irmão, que a família tinha 7 irmãos. Cada um que vai casando com ela vai morrendo e não deixa descendência. E aí eles perguntam então para Jesus. Ninguém deixou descendência, por fim morreu a mulher que se casou com esses 7 irmãos. Aí a pergunta deles: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem é que ela vai ser mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Ora, naqueles 5 primeiros livros da Bíblia não vai aparecer nunca essa palavra ressurreição. Mas o fato de não aparecer a palavra ressurreição no Pentateuco não significa que a realidade da ressurreição não exista. A ausência da palavra não significa a ausência da crença na ressurreição. Interessante, hoje em dia, né, com essa coisa de internet, tem os logaritmos, né, que vão controlando todas as coisas. Por exemplo, se alguém estiver fazendo uma live e usar o nome de um certo remédio aí, e dizendo que ele é bom para combater o vírus, imediatamente a live da pessoa vai cair. Então tem gente que está usando certas estratégias. Fala do remédio sem pronunciar o nome. Vocês estão agora entendendo do que é que eu estou falando. Eu não estou dizendo o nome, mas vocês estão entendendo, não é? Eu não falei o nome, mas sobre essa realidade eu estou fazendo, né, como diz o nosso ditado, para um bom entendedor, meia palavra basta. Para quem sabe ler, um pingo é letra. E esse era o grande defeito dos saduceus. Eles não sabiam ler a Sagrada Escritura na forma correta e na forma devida. Jesus, quando ouviu a pergunta deles, então começa a responder. Ele diz para os saduceus: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? 2 coisas necessárias: conhecer a Escritura e conhecer o poder de Deus. O poder de Deus a gente o conhece quando a gente faz uma experiência. Quando nós fomos batizados, fomos inseridos na Santíssima Trindade. É preciso então fazer essa experiência com Deus. A experiência de participar da Eucaristia, como a gente vai fazer amanhã. A experiência então de acompanhar, se a gente não vai poder estar unido, mas espiritualmente estar em comunhão com uma celebração que será retransmitida. É preciso ter conhecimento, e o conhecimento vem pelas Escrituras, mas é preciso, sobretudo, fazer uma experiência. E tem ainda uma outra coisa que São Paulo vai dizer: a letra, o texto da Escritura, se faltar o Espírito que inspira as Escrituras, a letra mata. O Espírito é que dá vida ao texto, é que dá sentido às palavras do texto. Portanto, eles, como não faziam esta experiência do Espírito, mas faziam a experiência de uma religião que já foi censurada por Jesus em expulsando os vendilhões do templo, mas ao mesmo tempo, naquela metáfora de amaldiçoar a figueira, Jesus estava dizendo que aquela religião era uma religião que não tinha mais o Espírito, que não tinha mais a vida, que não produzia frutos, que portanto era uma religião que produzia morte. No fundo, esses 7 que estão morrendo sem deixar descendência é a exata imagem do que eles são. Um modo de viver a fé que não produz mais frutos, que não tem mais vida, que não gera vida
em abundância. Então Jesus faz essa crítica para eles, que eles não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, mas aí diz uma coisa para eles interessante. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. O que significa ser como anjos no céu? Ora, os anjos são criaturas de Deus, que servem a Deus, são seres inteligentes. Eu e você, nós somos inteligentes, já temos isso de igual com os anjos. Eles têm capacidade de amar, de louvar a Deus, nós também. Eles têm vontade, podem obedecer ou desobedecer, nós também. Onde é que está a nossa diferença com os seres angélicos? Nisso aqui, o corpo. Na ressurreição, o que vai acontecer é essa transformação do nosso corpo. Teremos um corpo que será um corpo espiritualizado, como diz o apóstolo São Paulo. Jesus ressuscitado apareceu diante deles, comeu alguma coisa para eles. Vocês estão vendo aqui? Eu sou um corpo, eu não sou um fantasma. É a esse corpo que nos está prometido. Agora eu volto para aquela imagem que eu fiz da semente e da árvore. Entre o nosso corpo agora e o nosso corpo depois da ressurreição, o que vai haver isso é uma diferença qualitativa, como hoje em dia costuma se dizer assim, falar de salto quântico. Pois é, vai haver esse salto, assim como há um salto de qualidade imensa entre uma semente de jaca e uma jaqueira. Uma realidade completamente diferente, não é? Dentro de uma jaca, você pode dizer, tem tantas sementes ali dentro, mas quantas jacas tem dentro daquela semente que está ali em potência, que um dia será em ato? Então a gente vê aqui a potencialidade. Então o que vai acontecer com a ressurreição é essa transformação potencial. Seremos elevados a não sei quantas potências, porque o corpo será espiritualizado. É o que a gente cantou no início, lembrando a festa de amanhã, né? E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida nesse pão com o qual nos nutrimos e que é Jesus mesmo, que conserva a nossa comunhão com Deus, alimenta a nossa comunhão com Deus, a nossa união uns com os outros, porque a ressurreição é a permanência do amor, é o amor que temos uns pelos outros e o amor que Deus derramou no nosso coração, chegando ao máximo das suas possibilidades. Então Jesus depois vai aqui e diz para eles: quanto ao fato de a ressurreição dos mortos, não lestes o livro de Moisés na passagem da sarça ardente? O que aconteceu na passagem da sarça ardente? Deus falou assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, o nosso Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Portanto, ali já estava contida a mensagem, o anúncio da ressurreição feito a Moisés, sem usar a palavra ressurreição. Assim como eu estava dizendo, né? Tem gente que não está usando o nome de certos remédios, dizendo que eles combatem o vírus, para suas lives não caírem, para os seus vídeos não serem retirados. Mas costumam fazer uma insinuação e todo mundo entende. Agora, ali, Deus falando com Moisés, não usou a palavra ressurreição. Por quê? Porque as pessoas precisam ir amadurecendo. A lei do levirato, essa lei que era o fato de gerar um filho e dar o nome do irmão àquele filho, dizer que esse filho é filho daquele irmão, era já uma forma de dizer que a vida humana tem uma vontade de se perpetuar. E aquele homem, em vez de ser egoísta, de dizer, esse filho aqui é meu, que é o caso de Onã, que temos no capítulo 38 do Gênesis, ele não queria dar o nome do seu irmão para aquele filho que fosse filho dele, ou seja, ele naquela limite que o povo ainda tinha, mas que era uma forma de mostrar amor pelo irmão falecido, dando-lhe nome num filho que permanecia, aquele homem não foi capaz de um gesto de comunhão com aquele que já tinha ido e já tinha morrido, ou seja, era o seu egoísmo, é a sua capacidade de fechamento. Portanto, por meios metafóricos, por meio de imagens e de tradições antigas, o povo estava sendo pedagogicamente preparado por Deus para chegar a esse ponto do anúncio da ressurreição. A palavra a ser utilizada. Então aquele próprio exemplo que eles usaram serve para dar a prova que Jesus queria de que a ressurreição existe. E dessa forma Jesus nos ensina a ler as Sagradas Escrituras com seus óculos, com a luz da ressurreição, com a forma nova da Boa Nova do Evangelho. A outra coisa que eu ligaria para isso aqui é dizer, quando Deus diz a Moisés aqui, Deus dos vivos e não dos mortos, portanto está dizendo que Deus, sendo o Deus dos vivos e não dos mortos, está dizendo que ele não é apenas o Deus de Israel.
Ele é o Deus de todos os povos. Ele é o Deus de todos aqueles que vivem, de toda forma de vida. Por isso que a gente reza no credo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A nossa profissão de fé é uma profissão de fé na paternidade de Deus e no poder criador de Deus. E esse Deus que tem o poder para ter tirado a vida do nada na ressurreição da criação é o mesmo Deus que pode redoar a vida na transformação da ressurreição. E essa vida nova que Ele nos dá a nós que damos um sim a Ele no batismo, Ele nutre e alimenta cotidianamente no pão da Eucaristia, que nós aprendemos a pedir quando rezamos do Pai Nosso, no pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pois bem, gente querida, assim está isso aqui, um pouco da reflexão sobre o Evangelho de hoje. É lindíssima também a primeira leitura do livro de Tobias, nessa história que está sendo contada. Nós vimos ontem como ele ficou cego. Hoje fala um pouco também da sua oração, não é, do seu pedido a Deus, não é, de ficar curado da sua cegueira, e ao mesmo tempo fala de uma mulher, Sara, pobrezinha também ela, que já tinha tido vários maridos, os maridos morriam, não consumavam o ato, e uma pessoa que trabalhava na sua casa a ofendeu, dizer que era ela que tirava a vida de todos os maridos. A pobrezinha queria dar cabo da sua própria vida, ela entra em oração, e diz-nos o texto sagrado que a oração dos dois chegou ao mesmo tempo no céu. Isso nos faz ver o seguinte: Deus se preocupa por toda a nossa vida, pela nossa vida espiritual, pela nossa vida material, pela nossa vida afetiva, psicológica. E quanta gente não é entrando em tanta crise, em tanta dificuldade nesse período de pandemia, quantas pessoas entrando em processos depressivos, de tristeza. A todas essas pessoas nós queremos lembrar agora, e por todas elas nós queremos orar. Senhor nosso Deus, lembra-te de cada uma dessas pessoas. Lembra-te dos nossos irmãos e irmãs também que já se foram nessa pandemia. Ajuda-nos a criar solidariedade, conservando as suas memórias, os seus nomes, as suas histórias nos nossos corações, e sobretudo ajudai-nos a lutar para que esse mal não se propague, com formas de solidariedade. Eu contei a história de Onã, não é, que não queria consumar o ato com a sua cunhada, com uma forma de egoísmo. E quantas formas de egoísmo no dia de hoje, de gente que não valoriza as saídas que tem. Cuidado, distância, a distância que a gente puder ter, a máscara que a gente tem que usar, a propagação da vacina como a saída que a gente tem para esse momento. São formas de combater o nosso egoísmo e promover a vida, da qual Jesus hoje nos fala no Evangelho. Porque a ressurreição só tem sentido porque a vida é digna desde agora, desde a sua concepção até o seu cume. Minha gente querida, eu estou aqui vendo muita gente participando dessa nossa live. Quero abraçar cada um de vocês. A Solange Reinhardt, a Mima Costa, a Mônica, Leo Passos, Mara Barreto, Edilene Borges, bom dia a todos vocês. A Cristina Lolli, um abraço. A Bia Cláudia, um abraço para vocês. Rosa Santos, Rose, Dayara, um abraço. Silvia Fernandes, aqui tem um comentário da Silvia, que diz: Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento nos abençoe grandemente. Assim seja. Não é uma devoção fomentada pelas nossas caríssimas irmãs sacramentinas. A Aldalé, um abraço para você, Aldalé. Bom dia para a Dayara, para a Vilmara Sampaio, Everlinda, bom dia. Mário Santos, bom dia, Mário. Geralda Lima, um abraço também para você. Eu penso que a Geralda é ali da Madalena, não é? Ou não, é outra Geralda, não sei aqui. As imagens aparecem pequenininhas, viu? Gil Roger, Antônia Fonseca, um abraço, bom dia, Deus te abençoe. Nete Salles, um abraço, Deus te abençoe. Vani Brito, Eli Coelho, Jussara Malta, um abraço para você também, bom dia. Fabiane Melo, Lula Ordelo, Vivi Santos, eu acho que Viviane deve estar aí ao lado da irmã Urânia, um abraço também para a irmã Urânia, para Rosa Cabral, para Everildo, e aliás, parabéns para Viviane, né, pelo aniversário. Monique Brandão, um abraço. Monique, eu acho que Monique é minha afilhada, Edia Margosa, um beijo, um abraço, Deus te abençoe. Maria Aline Sampaio, Dima Aparecida Alves, Dilma, um abraço para você. Ana Negra, que o cuidado pelos enfermos nos lembra aqui Mônica, sim, é verdade. Joyce, um abraço, Joyce, para você, para o Elma,
DM Menezes, não sei bem aqui o que, como é isso aqui, não sei se era um Menezes, Edna Menezes, não sei se é isso assim, às vezes é difícil decifrar, né, tudo isso, né? Deus te abençoe aqui, Dilma. Sim, ela diz aqui que pede orações por uma irmã que vive no Acre, ela está em Uberlândia, então um abraço a vocês aí em Minas e o pessoal também no Acre nos acompanhando. Suziane Bulhões, oi Suzy, um abraço a vocês aí todos de Laje, saudade também de você, viu? Tenho certeza. Na Suziane eu tive a alegria de, olha quanto tempo tem isso, ai meu Deus do céu, eu celebrei a missa de ação de graças da formatura delas em magistério, uma turma boa, muito simpática de vez em quando, às vezes eu vou reencontrando essas pessoas por aí afora. Ok, quem é mais que eu vejo aqui? Advan Souza, abraço para Padre Advan, Lula Ordelo, louvado seja Deus, sim, Deus nos abençoe. Um beijo, um abraço grande para todos e cada uma. Vamos pedir a bênção de Deus, não é, sobre esse nosso dia que para você está começando. Para mim já é 1h da tarde, é hora do almoço. O relógio aqui já tocou, eu vou descer para almoçar, vou chegar atrasado, hein? Mas vamos pedir a bênção de Deus para nós, para esse dia. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja diante de ti para te guiar. O Senhor esteja atrás de ti para te guardar, o Senhor esteja ao teu lado para te acompanhar, o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Um dia abençoado, beijo no coração de vocês. Vou salvar o vídeo aqui. Quem chegou atrasado pode ouvir desde o início. Vocês salvem o vídeo, eu já estou ensinando essa coisa. Salva, bota lá nos stories com o meu nome assim por baixo, que ajuda outras pessoas a verem. Eu jogo no meu story. Depois vou salvar lá na nossa página do Facebook também, mas no nosso canal do YouTube. Tá saindo, a transposição está sendo lenta, sai no fim do dia, mas não tem nada não. Vocês já viram aqui? Vão lá, curte os pobrezinhos dos vídeos, não deixa os bichinhos lá sozinhos não, vai lá, taca o dedo no like. Um dia abençoado para vocês.